O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos santas. Aleluia, Jesus, nós te damos glória, Senhor. Grande, grande é o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é bem-vindo nessa casa aqui, que o Senhor entre o Rei da Glória, entre o Rei da Glória, entre o Rei da Glória. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia.
paz pros cansados. Tu és. Erga sua voz, diga isso aí. Ninguém é como Ele. Esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados.
adianta, vamos. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho nada eu serei, nada eu serei sem ti. Só tua presença eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu juntar e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Oh, tua presença é suficiente em nossas vidas. Oh, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu habite em sua casa todos os dias da minha vida. Erga sua voz, diga isso pra ele. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga isso pra ele. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tu és santo,
sobre o trono, Ele é soberano, soberano Cristo. Vou sempre te amar. Eu elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Adora aquele que está nesse lugar. Em espírito, te adoramos, te adoramos. Diga a sua voz, levante suas mãos, diga: Rei dos e Senhor, o nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus. Oh, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga isso pra ele, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Oh, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Foi que eu nasci,
toda criação. Santo, exaltado, e santo pra sempre. E o teu povo canta a ti, e o teu povo canta. Sim, é o Rei dos Reis, o Santo, que sempre será. E Santo pra sempre. Teu nome é sobre todo nome. Oh, teu nome é mais alto, teu nome é maior, e teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, e teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, toda a criação. Exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, e o teu povo canta. Sim, é o Rei dos Reis. Deixa fluir, vamos. Santo, tu sempre serás.
você pode atrair ainda mais a presença dele nessa noite. Você pode provocar os céus nessa noite. Não, eu sirvo a um rei, eu sirvo a um Deus que não se importa com barulho, que não se importa com performance. Ele quer sim ser adorado, mas ele não necessita ser adorado. Ele não é um Deus vaidoso que, você tem que me adorar. Não, não. Nós adoramos porque nós o amamos, nós adoramos porque nós o queremos nessa noite. E se você quer ele essa noite, adore-o, adore-o e diga a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Sempre, amém. De geração a geração, a Ele é pra ti, Senhor. É pra ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Os aplausos são para ele. As minhas dores, Júnior, as dores são para ele. Derrama tudo no altar nessa noite. Peça a ele: eu quero ser curado porque eu quero te adorar ainda mais, Pai. Você que está em casa, peça a ele a sua cura nesse exato momento. Adore a ele nesse exato momento. Não, não, não. Nada vai te parar essa noite. Nada pode segurar a sua adoração nessa noite. Não, não. Sempre, amém, Pai. Essa noite tem uma igreja que concorda e diz: para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia. Santo, santo és. Pode aplaudir de novo, que é para ele. É para ele. Santo, santo, santo és. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu ficava aqui pelo menos mais 2 horas falando a ele a glória, a ele a glória. Jesus, tu és lindo demais, tu és um cheiroso. Ainda mais quando eu vejo o meu diácono aqui adorando a Deus e pulando. Esse carrinho é demais, né? Esse aí é a prova de furto de tudo. Tanto que esse carrinho pula. Minha presbítera, obrigado, Deus abençoe. Vocês estão bem? Eu aprendi que agora não pergunto se vocês estão felizes. Vocês são felizes? Aleluia, glória a Deus. Gente, quem aqui não me conhece ainda? Faz o sinal com sua mão. Está perdendo muita coisa não, né? O Fábio. Eu sou o presbítero da casa, meu nome é Júnior, sou casado com a minha digníssima Débora, pai do Isaac, da Raabe, 2 avivalistas. Está lá no Bolinha agora, e nós pedimos pela vida das tias do Bolinha, que o Senhor Jesus traga uma porção dobrada, sacudida, transbordante na vida delas, seja cheio de glória lá no Bolinha hoje. Seus filhos vão ser muito bem cuidados, seus filhos estão sendo instruídos na palavra de Deus, meus irmãos. Ali não é creche, ali não é lugar de deixar para ficar no culto, não. Ele sai dali cheio da palavra de Deus, sai colorindo lá e entendendo da presença. A Raabe vai daqui lá contando as historinhas, daqui em casa. E eu louvo a Deus pelas tias do Bolinha. Peço perdão pelo meu avivalista, que ele é meio acelerado demais, mas não deixe ninguém dizer que seu filho é um problema, que seu filho dá trabalho, que seu filho, nossa, esse menino é tribulado. Não, ele é aleluiado. Amém? Nunca alguém chegava e falava: nossa, esse menino só dá trabalho. Mas não é, que você é avivalista. Você vai curar muita gente, você vai para as nações, vai levar fogo, água e glória para as nações. Não é por isso, é muita energia concentrada. Amém? Glória a Deus, igreja. Eu queria conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Faz um sinal assim com a sua mão, por favor. Amém, tem uma irmã aqui.
Amém, amém, amém. Tem um irmão lá, ô Vaso, Deus abençoe. Queria só pedir um favor, você colocasse de pé, a igreja vai aplaudir Jesus, vai comemorar, amém, glória a Deus, vai receber um abraço aí. Eu sou da época que fazia fila para abraçar, o culto estava rolando e tinha mais de 50 abraçando. Aí veio o infeliz do, como é que chama mesmo? O corona, o danado do corona, e aí bagunçou, mas nós vamos voltar, amém, em nome de Jesus. Está debaixo do nosso pé o corona, amém? Glória a Deus. Eu trago um abraço do nosso pastor Roberto, a pastora Cris, amém, queridos? Eles estão em viagem hoje, estão lá em Londrina, ministrando a palavra de Deus lá. Vai ser fogo e glória lá hoje. Eu tenho certeza que nesse momento ele está com as mãos estendidas para a igreja, uma para lá e uma para cá, dizendo: Senhor Jesus, abençoa Maringá, cuida daquele lugar. É o Júnior que está lá hoje, então traz uma porção dobrada sobre a vida dele lá, em nome de Jesus. A intercessão já está toda no apoio aí que ele deixou, amém? Glória a Deus. Mas é bênção, nossos pastores deixa um abraço para vocês que nos visitam, amém? Glória a Deus. Agora um recado para os homens. Separa a garganta. É oração dos homens todos os sábados às 6:30 da manhã. Amém. À noite foi mais do que de manhã. Glória a Deus. De manhã os homens parecem estar meio dormindo, deve dar uma sacudida neles. Mas eu queria deixar um recado extraordinário aqui. Nesse sábado vai ser eventualmente às 6 da manhã. Júnior, você está doido? Não, peraí, deixa eu explicar. Vai ser às 6 da manhã, nós vamos fazer um culto aqui, amém? Culto dos homens, no sábado, 6 da manhã. Nós vamos chegar a que hora, irmãos? É 6:01? É 6:30? Então fala lá para o seu líder de célula, fala para o seu amigo, vamos trazer um convidado, por quê? A gente quer fazer das 6 às 8, um tempo de louvor, adoração, de oração, uma palavra e testemunho. Se você quiser testemunhar algo, fale com o seu líder de célula, peça para entrar em contato comigo, com o Frank, com o Vilela, com o César, com qualquer um de nós, ou um diácono que está no culto hoje, está de crachá, esse povo bonito, fica lá atrás olhando para vocês, glória a Deus, intercedendo. Pode conversar com esses homens, porque a gente quer fazer algo de Deus no sábado. Depois do culto, nós vamos limpar o jardim das 8 às 9, você não vai escapar sábado em nome de Jesus, e aí nós vamos comer pão com bisteca depois. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória? Amém? Porque vai ter louvor, adoração, oração, palavra, trabalho e depois a comida. Amém? Vai ser um tempo precioso. Nós vamos mandar no nosso grupo de homens lá sobre como vai ser o processo, o que você tem que trazer. A gente vai... Os assadores de plantão estão aí na área, vão assar aqui, tá bom? Glória a Deus, homens. Posso contar com vocês? Você que ainda não está no grupo, que está, procura ali no final ali, a gente passa o QR Code para você entrar no grupo, amém? Clube do Bolinha, Júnior? Não, é clube dos homens que desejam a presença de Deus. Esposas, põe um relógio para despertar 5:30, não deixe esse cabra dormir no sábado, amém? Em nome de Jesus. Quinta-feira, 23/7, culto do Recri, amém, igreja? Culto dos empresários dessa casa. Essa casa tem um grupo de empresários que cuida da saúde do seu negócio, cuida da sua empresa, te ajuda a cuidar da sua empresa. Você que ainda não abriu a sua empresa, esses homens vão te ajudar a abrir. Você que está precisando, está passando um momento desafiador, por causa do mercado, por causa de tudo que acontece, esses homens podem te ajudar. São homens formados, são homens que entendem realmente do que falam. Não são, vamos lá que vai ser mais um culto, não. É ensinamento, amém, igreja? Você precisa de vir, você que quer abrir o seu negócio, vem. Você que tem dúvidas no seu negócio, vem. Ô Juninho, eu que sou CLT, igual você, vem também. Porque e daí, se Deus quer colocar uma empresa na sua mão? É aqui que você vai aprender, já sai cuspindo óleo e pingando azeite, amém? Sábado, culto Flame. Cadê os Flame? Cadê gente, os Flame? Culto Flame no sábado, de ensino, 7 áreas de influência, glória, amém? Dia 25/7, e nós temos aqui o recado Teens. Cadê a nossa dona Ânia, presbítera Ânia? Pode aplaudir Jesus pela vida da Ânia. A Ânia é uma bênção. Essa Ânia, ela quando me chama para pregar no Teens, eu só falo, não deixa eu ir pregar depois de você, porque ela prega demais, aí eu tenho que ir depois que ela vai, amém? Boa noite, irmãos. Passar um recado rapidamente para vocês.
Hoje iniciam as inscrições do nosso Acampa Teens. Amém? Então você que tem um adolescente na família, você que tem um filho adolescente, ou conhece alguém ali entre 12 e 18 anos que sabe que vai ser especial, que precisa ter um encontro com Jesus, essa é a oportunidade. Então nós teremos o nosso acampamento que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de outubro. Será no acampamento Macários, em Iguaraçu, aqui pertinho, 30 minutinhos. E por nós estarmos fazendo um evento maior, né, vai ser algo externo, vai poder caber mais de 200 pessoas. Então o investimento vai ser um pouquinho mais alto também do que os acampamentos que nós fazíamos aqui. Mas em compensação vai ser uma estrutura extraordinária. Vamos convidar as igrejas de Londrina, Campo Mourão, Umuarama. Então vai ser algo bem grande, bem especial. Então, o valor da inscrição ficou em R$ 390. Vocês terão várias opções para pagamento, tá? Então, vocês terão a opção de ler aquele QR Code, mas lá no fundo eu vou ajudar vocês também, tá? Naquele QR Code você vai poder fazer a inscrição de forma 100% online e sozinho. E poderá parcelar em até 12 vezes. Olha só que beleza. Mas esse site, ele é um site de eventos, então ele tem uma taxinha. Tem tanto a taxinha do site, como também os juros de acordo com o parcelamento. Mas dá a opção de você pagar em até 12 vezes. Anne, prefiro pagar à vista, né, no Pix, ou uma taxinha um pouco menor. Como que eu faço? Aí você pode fazer a inscrição comigo ou com o meu marido. Nós estaremos lá no fundo, no final do culto também. Aí tem a opção de fazer o Pix, de parcelar na maquininha da igreja também até 3 vezes. Amém? Aí, se você não tem nenhum adolescente, não conhece ninguém, mas quer contribuir de alguma forma, nós estamos vendendo a camiseta oficial do nosso acampamento. Porque esse valor de R$ 390 é só para pagar para o adolescente estar lá no acampamento. Agora, todo o resto da estrutura, né, de som, iluminação, gincana, enfim, o kit de boas-vindas desse adolescente vai ser pago através dessa campanha de camisetas. Então, custa R$ 110 uma camiseta linda da Coletiva Emaús. Você vai investir em uma boa camiseta para você e ainda abençoar um adolescente com a camiseta dele. Amém? As vendas também acontecerão, então, lá no fundo, no final do culto. Obrigada, gente. Obrigado, Anne. A Anne tem feito um trabalho fantástico, mais um Mateusão, na frente dos teens. Os teens são uma bênção para essa casa, amém, igreja? Onde estão os teens essa noite? Eu estou aqui, me incluo junto. E hoje eu sei que é aniversário de uma teens, da Yasmin. A gente vai... Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Faz o sinal com sua mão. Amém. Ô Marcão, Marcão, que isso, parabéns. Vamos orar, levanta sua mão pro lado do Marcão, pro lado da Yasmin aqui. Jesus, obrigado por esse dia, Pai, dia especial. O dia que o Senhor escolheu para Yasmin e para o Marcão. Jesus, que o Senhor traga todas as bênçãos do céu sobre a vida deles, Pai. Que eles possam colher 100 por 1 nessa estação, Pai. Que a Yasmin cresça em estatura e graça. Que ela possa estar mais próxima do Senhor todos os dias. Que o Marcão seja aquele homem que o Senhor desejou, Pai. Aquele homem cheio da Tua presença. E nós concordamos e dizemos amém. E dizemos: Santo, Santo és, pela vida deles. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Os tios são uma bênção, igreja. A gente vê eles ali no cantinho deles, mas eles são sedentos pela vontade de Deus. A camisa, compre a camisa, é uma malha muito boa, eu tenho todas. Lançou, eu compro. Essa eu estou devendo ainda, tá, Anny? Mas eu vou comprar, em nome de Jesus. Mas é uma bênção, é um material muito bom. Ô Júnior, mas eu ainda não tenho filho. Teens, investe, oferta. Eu ainda tenho criança, oferta. Eu ainda não tenho filhos, oferta varão, oferta varão. Deus vai trazer 2, 3 para você, em nome de Jesus, amém? E aí um dia alguém vai ofertar na vida dos seus. Olha que coisa boa. Quem planta, colhe, amém? Amém, glória a Deus. Igreja, como eu já disse, hoje eu estou encarregado de trazer a palavra. Então você já ergue a mão para cá, já vai orando, já vai pedindo: Senhor, tem misericórdia, dá graça. É a primeira vez, né? Então estamos juntos aí. Mas antes de tudo, antes de começar, eu queria chamar a Vanessa aqui. Vanessa é uma preciosidade dessa igreja, tia do Bolinha. Pode aplaudir Jesus pela vida dela.
Ela tem um testemunho extraordinário para contar nessa noite. E eu queria pedir muito que ela compartilhasse com vocês, porque nós estamos vivendo sinais, prodígios e maravilhas. Ô Júnior, eu ainda não vi milagre, não aconteceu, vai acontecer, o seu milagre vai chegar em nome de Jesus, assim como chegou o da Vanessa, e nós estamos colhendo, porque nós somos um só corpo, amém? Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Bom, tudo começou no final de dezembro do ano passado. Eu tirei 10 dias de férias, e nesses dias eu comecei a ter dor de cabeça. E no início eu achei que era comum, normal, né? Até pensei, deve ser porque eu não estou usando óculos. Eu uso óculos só para trabalhar. E os dias foram passando, teve a virada do ano e a dor ela foi ficando mais intensa. Aí eu pensei, não, eu vou ter que ir no médico, eu tenho que voltar a trabalhar, né? E essa dor não passa. Eu fui no médico e no mesmo dia da consulta eu já fiquei internada. E ali começou aquela bateria de exames e eu tive o diagnóstico de câncer no pulmão com metástase no crânio, na cabeça. E ali a minha fé começou a ser provada. Eu comecei a orar, o pessoal da igreja, todo mundo começou a orar. E eu falei, Senhor, eu creio na cura. Eu quero te adorar, tanto no dia bom quanto no dia mau. E ali começou todo o processo. Eu fiz 3 rádio, passei por 2 biópsias. No resultado da segunda biópsia, o médico olhou para mim e falou assim, olha, você vai ter que fazer quimioterapia. E o seu cabelo vai cair. Me passou uma lista de possíveis sintomas que eu poderia ter durante as sessões. E eu continuei ali, né? Senhor, eu creio na cura, vou ter que fazer a químio, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu não quero perder meu cabelo. Senhor, me fortaleça, me ajuda. Se cair cabelo, faz nascer cabelo novo, mas eu não quero perder meu cabelo, eu não quero me ver careca. E assim, continuei. Coloquei aquilo no meu coração e continuei. Eu fiz 4 sessões de quimioterapia e o médico falou assim, olha, vamos fazer uns exames de imagem para a gente ver como que tá, o tamanho, se está reagindo, né, às medicações. Então eu falei, então tá, vamos. Fui lá, fiz os exames e vim para a igreja e no domingo o pastor pregou sobre a fé. Aonde a sua fé está firmada? E eu falei assim, Senhor, se durante todo esse processo, em algum momento, a minha fé balançou, se eu duvidei, se eu pensei qualquer coisa que não fosse a cura, me perdoa. Eu quero estar firmada no Senhor, eu quero estar com os olhos no Senhor, eu não quero desistir. Eu não quero desanimar, eu creio na cura e independente do resultado desses exames, que a minha fé possa estar firmada no Senhor. E eu fui lá para a consulta, levei os exames, né, para o médico ver, e o médico olhou para os exames, olhou para mim e falou assim, você acredita em milagre? Eu falei, sim, eu acredito. Ele falou assim, você é um milagre. Não tem mais nada no seu pulmão, não tem mais nada na sua cabeça, não tem mais nada, e eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pode aplaudir. Pode aplaudir que aqui você está vendo o antes e o depois. O antes e o depois. Antes de Jesus começar e depois que Jesus opera. Não tem nada aqui, igreja. Deus é bom demais, amém? Ô Senhor. Glória a Deus. Hoje de manhã eu brinquei que a Vanessa da célula da casa da Ger e do Valdir. E a gente tinha uma líder lá, querida demais, lá, a esposa do Douglas, Stephanie. Isso aí, Ger, glória a Deus. Também foi curada de um câncer lá, um câncer de mama. Ela foi curada também. E foi nessa célula. Então, você descobriu alguém aí que está nessa situação, leva lá para a célula da casa da Ger. E lá tem cura mesmo. O Noandro e a Ana são os líderes lá, vai ter cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos ver os sinais, prodígios e maravilhas. Nós pregamos isso, nós anseiamos por isso. Santo, santo, santo és. E nós comemorando a cura da Vanessa. E tem a nossa irmã Jaci, que é de lá também. Estava grávida, perdeu o neném, está passando por um momento difícil. Falei,
Jaci, creia em Deus que o tempo é o tempo dele é perfeito. Então não desfaleça, não desanime, o Senhor sabe todas as coisas, mesmo que eu e você não venhamos a entender, porque a gente quando viu a Vanessa, serva do Bolinha, menina de Deus, com câncer, eu falei, Deus, por quê, para quê, por onde? Ele sabe todas as respostas, amém? Nós precisamos confiar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus é bom, não é, igreja? Deixa eu... Amém. Vamos continuar adorando, igreja? Testemunho é adoração, não é? Louvor é adoração. Agora vamos continuar nos dízimos e ofertas. Amém? Quem pode dar um amém? Glória a Deus. Eu queria trazer uma palavra rápida com vocês sobre José. José foi um ofertante mesmo na escassez. E eu queria pedir mais uma vez perdão para a mídia. Quem ama a mídia dessa igreja aqui? A igreja? Quem ama? Não, aplaude a vida da mídia dessa igreja. Essa mídia é demais. Eu erro aqui, eles passam apurado lá, mas eles sempre me salvam. Eu amo a vida de vocês, tá? Tamo junto. O capítulo vai ser o 39, depois o capítulo 41 e o capítulo 45. Eu não vou ler tudo, prometo, mas eu queria só dar uma passada com vocês aqui, amém? Lá em Gênesis, capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aqui eu quero pôr uma vírgula, porque muitos aqui, eu sei que vocês é crente, vocês lê Bíblia demais, mais do que eu, em nome de Jesus. Mas quando José teve um sonho, lá quando ele era menino, sonhou que os feixes o adoravam, que a família dele o adorava, e isso gerou muito ciúme. E os irmãos o agarraram, levaram, jogaram numa cova, venderam para o Egito. Então a história de José não começou muito bem, digamos assim. Começou bem e depois não foi tão bem assim. E ele foi vendido aos egípcios, sofreu muito, porque quando ele chega no Egito, ele é vendido e Potifar vê algo nele e pensa, eu preciso desse cara na minha casa. Esse cara vai trabalhar para mim. Só que lá na casa do Potifar tinha a Potifona. Sei que vocês conhecem a Potifona. E a Potifona começou a dar em cima do Zé, coitado. Meninão bonito, rapaz, né? Começou a dar em cima do Zé. E o Zé falou, não, eu não vou trair a confiança do meu Deus. Eu não vou deixar cair por terra. Eu sirvo a um Deus verdadeiro. Não vou cair. E aí a Potifona armou toda uma tentação ali. E José foi lançado na cadeia. Na cadeia, ele conhece alguns homens, tem algumas situações, mas assim, aonde eu quero chegar com isso? Mesmo na escassez. Um ofertante, ele foi um ofertante mesmo na escassez, mesmo preso. José estava sendo fiel a Deus. E isso que me chama muita atenção, porque quando as coisas estão boas, quando a prosperidade vem, quando o dinheiro vem, quando o trabalho está bom, a gente oferta, a gente dizima, a gente traz a casa de Deus, porque Deus está nos prosperando, Deus está nos abençoando. Mas e quando as coisas ficam apertadas? E quando as coisas dão aquela parada, o serviço para, o governo não está de acordo com o que você deseja, as situações não vão, é o Estreito de Hormuz, é assim mesmo, Jé? Fala bonito assim, é o petróleo, é o dólar, o que está acontecendo? O que eu e você fazemos a respeito? Puxa lá para mim, mídia, Gênesis capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal.
Após ela subiam do rio outras 7 vacas magras, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. José não deu oferta no templo, ele não veio na igreja aqui, ofertou, dizimou, passou o cartão, passou o Pix, né? Ele não veio. Ele já saiu da casa, menino, foi preso, foi para a cadeia, mas ele deu a vida como oferta, e Deus transformou cada perca dele em provisão para uma nação inteira. Oferta não é só o que a gente coloca no cesto, no gasofilácio, é o que a gente entrega nas mãos de Deus, mesmo quando não faz sentido. Fazia sentido José ser fiel? Fazia sentido José ser pleno com Deus, porque ele estava preso, e quando ele achou que ia melhorar, agora Deus me abençoou, agora eu estou numa casa boa, mas aí vem a Potifona, lança na cadeia, de novo, Senhor, e aí ele é esquecido na cadeia. Mas um dia o Faraó tem um sonho, e ele se lembra de José. José podia dizer: não, agora eu não quero mais. Podia ou não podia, igreja? Agora eu não quero mais, agora eu não vou fazer mais também, eu estou preso esse tempo todo. Não, mais uma vez ele honrou a Deus, mais uma vez ele entendeu que a vida dele era uma oferta, que o tempo dele era uma oferta, que a não murmuração dele é uma oferta. Eu sei que vocês são bem mais crentes do que eu, mas quando a coisa está feia, você não tem aquela vontade de murmurar? Senhor, mas por quê, para quê, por onde? E é isso que Satanás quer, porque a murmuração é uma adoração a Satanás. O que eu e você precisamos fazer? Adore a Jesus, adore a Ele mesmo na dificuldade, mesmo na escassez, mesmo estando preso, mesmo estando em situações que você imagina: não tem como eu sair dessa, esse câncer não tem como eu sair, agora acabou. Não, o Senhor vem, traz a cura, e os médicos vêm e dizem: vai ser um milagre. Você acredita em milagre? Então eu e você precisamos nos entregar como oferta, a oferta em adoração. Porque os dias não são fáceis, os dias estão difíceis, está tudo caro, está tudo complicado, gasolina, mercado, está uma bênção, mas permaneça, não reclame, não murmure, entregue a sua vida em adoração, entregue o seu trabalho. Quando chegar o pagamento no final do mês, não fale: é o contra-cheque, é o contra-susto. Não, abençoe o seu salário, vai melhorar, vai chegar naquilo que você pediu para Deus um dia, e talvez chegue e você já peça de novo. Está tudo bem, o Senhor sabe, porque o Senhor nos prometeu que nós vamos comer o melhor dessa terra. Aqui na Nova Jerusalém está tudo certo, meu querido. Lá não vai ter esquerda, direita, vai ser só o centro, é só para o centro, só olhando para Deus. E nem esse centro daqui que eu estou falando, é o centro do alto, é para o alto que nós olhamos, que de lá que vem o socorro. Talvez você tenha passado dificuldades esses dias, mas não deixe de ofertar o seu coração, porque talvez algumas vezes eu e você trazemos a oferta, o dinheiro, e está tudo bem, mas e o nosso coração, como que está? Se você não vem com o coração grato, se você não vem com o coração transformado, é apenas dinheiro. Pô, Júnior, você me fala agora, eu já vim tantas vezes aqui, eu ofertei. Não, ore, consagre a sua oferta, antes de trazer o gás, antes de fazer o Pix, antes de passar o cartão, consagre,
Ore para aquele trabalho que você ainda nem pegou, aquele que você está sonhando em pegar, aquele trabalho, você fala: Senhor, esse aqui, esse eu vou ofertar, esse eu vou dizimar, eu vou trazer prosperidade, eu vou ser próspero, eu vou trazer bênçãos na sua casa. A sua casa vai estar cheia de mantimentos, a sua esposa vai ser uma mulher de Deus, cheia de virtude, porque eu e você entregamos o nosso coração a Deus. Amém? Os gases vão estar aqui na frente, a maquininha de cartão lá atrás, o Pix vai estar aqui, mas que eu e você possamos ser como José. Não vamos deixar a bola cair. Nós vamos honrar a Deus a todo tempo, tanto bom, tanto ruim, tanto difícil, tanto maravilhoso como vai ser, porque aqui só tem milionário e missionário, amém? Você vai investir nas missões, você vai investir na igreja, nos teens, no Flame, Deus vai fazer em nome de Jesus, amém? Cadê os gatos bonitos aqui? Ai, esse bonitão, vem aí, vamos lá, adore a Deus. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele continua sendo bom, amém, igreja? Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, nós agradecemos por cada oferta aqui lançada, cada oferta depositada, cada oferta transferida, cada dízimo transferido. Pai, nós te adoramos, nós consagramos a ti esse valor, Pai. Que o Senhor possa trazer bênçãos sem medida sobre essa casa, Pai. Sobre cada casa representada aqui, o Senhor traga saúde, Pai. Que o Senhor traga provisão, Pai, sobre cada casa. Que Satanás não venha roubar nada nessa estação, Pai. Ele não tem autoridade. O Senhor sim tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, Pai. Transforme a nossa mente, para que cada um aqui possa colher aquilo que o Senhor determinou para essa estação. Nós pedimos pela Bolinha, pelo Ministério Infantil, por cada professora que está lá ensinando, pelas crianças, pela nova geração que está lá, por cada ministério representado aqui nessa casa, Pai. Cada ministério que serve com alegria, que serve com coração grato. Cada ministério que traz a sua oferta, Pai, todos os domingos, todos os dias de culto nessa casa. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos, continue conosco em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Ei, Deus. Amém, meus queridos. Pode se assentar, eu vou pedir para você abrir comigo em Marcos 4, 35 até o 41. Vocês vão ficar comigo aí, né? Preciso de vocês. Tanja aí, deixa Deus falar através da vida de vocês. Quantos aqui concordam que o Ministério de Louvor, ele traz do trono para nós? Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. E eu já vou me encaixar na oração. Jesus, vem sobre nós nessa casa, sobre cada um aqui, Pai.
que traz o teu louvor, que traz a tua adoração, Pai, o preço que eles pagam por estar ensaiando, por estar, que às vezes não tem tempo com a família, Pai, mas o Senhor encha eles, Pai. Encha eles com a tua graça, ministra a vida deles, Pai, que eles possam nos ministrar, que venha uma água nova do trono de Deus, um vento novo, um óleo novo, Pai. Nós cremos que o Senhor tem um carinho muito grande com a adoração dessa casa, então eu peço pela vida de cada adorador, por cada um que canta, por cada um que louva a Ti, Pai. Ah, Senhor, nós queremos sim viver algo maior com o Senhor. Então vem nessa noite, visita-nos, traz a tua graça, traz a tua presença novamente, traz a cura. Já começa curando nessa noite, Pai. Dor de cabeça, vai embora agora em nome de Jesus. Dor nas costas, parta em retirada agora em nome de Jesus. Dor na perna, corrente sanguínea, venha fluir, seja fluido. Pai, dor no osso, Pai, em nome de Jesus, caia por terra. Ah, Jesus, a depressão bata em retirada nessa noite, Pai. Fortaleza na mente, nós pedimos, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos, caia por terra. Que a tua palavra venha como um bálsamo nessa noite, Pai. Traz uma cura na alma nessa noite, para aqueles que precisam de cura na alma, Jesus. Aqueles que estão com alguma situação, com algum irmão, traga o perdão necessário nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer ainda em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplaude a Jesus mais uma vez, igreja. Aleluia, aleluia. Se eu pudesse dar um título para essa palavra, seria: as tempestades não vão anular as promessas. As tempestades que você tem passado, as tempestades que virão sobre a sua vida. Ô louco, Júnior, você está profetizando tempestade na minha vida? Não, mas vão vir. O próprio Jesus nos disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, no mundo tereis situações que vão te fazer desanimar. No mundo vai ter câncer, no mundo vai ter dores, no mundo vai ter dúvidas, mas eu venci o mundo, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, num culto abençoado desse, amém? Marcos 4, 35, 41, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Repita comigo, igreja: passemos para o outro lado. Isso é uma ordem de Jesus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que o médico fala para o marido: ei, você não tem chance de engravidar? Quem é esse que fala para a esposa: não tem como? E ele vem e traz o neném, já está na barriga, já o milagre já está na barriga. Quem é esse que diz: câncer, está na hora de você ir embora? A fé foi provada, está na hora de você ir embora. Quem é esse que acalma uma mãe quando perde um filho ainda no ventre? Quem é esse? Quem é esse, igreja? Jesus deu uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. E aqui eu não vejo Jesus falando: por favor, discípulos, se vocês quiserem, vamos ter do outro lado. Por favor, se vocês puderem adentrar ao barco, sentar com calma. Não, ele só disse: passemos para o outro lado. É por isso que eu amo essa casa, o Bola de Neve, porque assim, aqui é: vamos
Vamos, bola de neve, vamos para cima, vamos vencer, vamos orar, a cura vem, vai acontecer, é isso. Existem pessoas que precisam do seu sim, existem pessoas que estão dizendo: ei, quando esse cara se levantar, quando essa mulher se levantar, Jesus tem tanta coisa para fazer. Passemos para o outro lado, igreja. Jesus acalma uma forte tempestade no mar da Galileia após um dia exaustivo de pregação. Ele esteve o dia todo pregando, o dia todo ministrando pessoas. E eu não sei precisar aqui o tamanho que era essa multidão, mas eu acredito que era aí, 1.000 pessoas. Uma casa do tamanho da nossa, para mais, pode ser. E nesse tempo Jesus curou, Jesus conversou, Jesus instruiu, Jesus elevou a adoração daquelas pessoas, amém? O mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, é o maior lago de água doce de Israel. Situado a 213 metros abaixo do nível do mar, possui cerca de 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. A largura dele é mais ou menos daqui em Sarandi. Meu Deus, é muito grande. Sendo o principal palco do ministério de Jesus, as tempestades no mar da Galileia eram frequentes e repentinas devido à sua localização geográfica peculiar. O lago, lembrando, situa-se a cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. É muita coisa. Cercado por colinas e montanhas íngremes. Eu estava estudando pesquisando sobre, eu fiquei na dúvida se esse mar não era lá em Minas Gerais, porque tanto morro, tanta colina e mar de água doce, tinha que ser em Minas Gerais, mas não, é lá em Israel. Né, mineiro? Quando o ar frio e denso desce dessas montanhas, desce rapidamente e encontra o ar morno e úmido da superfície do lago. Formam-se ventos violentos e tempestades bruscas. Então podemos dizer que as tempestades já aconteciam naquele lugar, amém? Eram talvez uma rotina, vemos aqui até os motivos. O ar quente se encontra com o ar frio. Está parecendo marido e esposa, às vezes ar quente, ar frio se encontra e dá Então eu posso dizer também que os discípulos, que a maioria eram pescadores e moradores daquela localidade, já conheciam tempestades daquele modelo, ou pelo menos já tinham ouvido falar, amém? Porque eles moravam ali, eles habitavam ali, eles pescavam naquele mar. Então não era algo que aconteceu e os discípulos ficaram tão surpresos, tão temerosos, porque meu Deus, é uma tempestade. Não, já existia tempestade naquele canto. Não dá para dizer que foi algo que aconteceu e os discípulos se perderam, ficaram com tanto medo que foram acordar Jesus. Quantos aqui são nascidos no Paraná? Faz um sinal assim com a sua mão, por favor. Amém, amém. De manhã tinha menos, de manhã tinha mais fora. Eu acho que os imigrantes estão vindo de manhã, né, gringo? Incluindo eu, que sou mineiro, não preciso nem falar. Eu falo, nós vai, nós vem, come um queijo, come um trem, né? Depois nós almoça, mas está tudo bem. Por que eu estou perguntando? Você que é daqui, você já conhece o frio daqui. Você já avisa para quem não é, se prepara que vem uma frente fria por aí. Se prepara que semana que vem o chicote vai estralar, vai fazer muito frio. E talvez a pessoa não é daqui, não é do habitat, ela nem se prepara. E quando chega, meu Deus, bem que você falou, bem que você disse. Eu creio que aquele filme do Karate Kid foi filmado aqui no Paraná. Só pode, porque tira casaco, põe casaco. Principalmente lá em Curitiba, né? Tira casaco. Aí você vai. Aí, 11 horas da manhã, põe casaco. 2 horas da tarde, tira casaco de novo. Põe casaco à tarde. Aquele lugar é fascinante. Eu não quero morar lá, em nome de Jesus, mas é fascinante o clima daquele lugar. Frio, quente. Parece aquelas brincadeiras, né? Frio, morno, aquela coisa toda. Mas é algo que você, que é daqui, você já conhece a estação. Você já conhece o lugar. Eu cheguei aqui numa época que teve um frio tão violento aqui que queimou as folhas de bananeira tudo. Ficou preto, acabou. Eu falei, Senhor, que lugar é esse? Isso não é lugar de vir, é lugar de voltar.
Mas não, Deus me plantou nesse lugar e eu sou grato a Deus por esse lugar. Ô terra que mana leite e mel, esse lugar aqui, gente. Maringá, Sarandi, região, ô lugar abençoado, que tem gente abençoada, que tem gente que ama Jesus. Quantas coisas eu aprendi nesse lugar, estou aprendendo. Quantas coisas maravilhosas que tem nessa terra. Terra preta, terra que tudo que planta dá. O que quero dizer com isso? Pergunte-me, igreja, o que você quer dizer com isso, Júnior? Nós somos conhecedores de climas, de estações, vocês principalmente, que quem não leva a blusa, não leva o casaco, vai sofrer. Vou levar não. Para quê? Tipo a mãe, né, da gente quando falava assim, leva o guarda-chuva, leva isso, e você não levava e depois chegava em casa molhada, ela, não falei, não avisei. Quem aqui já passou por isso? Só eu, né? Só eu. Meus irmãos, aqueles homens conheciam a região, conheciam aquele lago, sabiam, ouviam sobre as tempestades, mas aquela tempestade em si foi tão surreal, foi tão acima de tudo que eles já tinham visto ou presenciado. Tamanho foi o temor, o terror que eles mesmos, mesmo com a sua experiência, correm em direção aonde Jesus estava dormindo e não o acordam, eu creio eu, não muito elegante. Quem é que gosta de ser acordado? Que ama assim, fala, nossa, eu amo ser acordado. Ninguém, né? Eu sabia que não era só eu, sabia. Aquela pessoa chega, acorda, você perdeu a hora, acorda o culto, a oração dos homens, acorda. Vocês, mulheres, têm direito de fazer isso no sábado, tá? 6 horas, 5h30, empurra o caboclo fora da cama, tá tudo certo, se ele ficar bravo. Aqui nós amansa ele, fica tranquilo. Mas ninguém aqui gosta de ser acordado abruptamente. É assim mesmo, Jeff? É, né? E Jesus acorda nervoso. Jesus acordou estressado aqui, igreja. Não, Júnior, o meu Jesus não. O meu Jesus é manso, humilde, sereno. O meu também, mas quando ele precisa ser brabo, ele é brabo. Quem aqui já tomou bronca de Jesus? Só eu. Não, achei que era só eu. Só eu que tomo bronca de Jesus, gente. Jesus dá bronca, Jesus fica brabo. E eles chegam e, mestre, o Senhor não está pensando em nós vamos morrer, o Senhor está aí dormindo, não faz nada. E Jesus se levanta e com toda a autoridade diz, mar, aquieta-te. O mar se aquietou. E ali ele ensina outra coisa para os discípulos. Quem é esse que acalma o mar? Quem é esse que a tempestade obedece? Quem é esse que o mar está entrando água, vai tombar o barco, vai afundar o barco, ele fala, quieta mar. Aleluia. Não fica bravo com Jesus não, meu irmão. Ele está no barco para acalmar e não para afundar. Jesus está no seu barco nessa noite, não é para ver você afundar. Jesus está na sua empresa, não é para vê-la quebrar. Jesus está no seu casamento, não é para ele terminar, para ele se romper, não. Ele está para te abençoar. Jesus está aqui nessa noite para trazer você o barco e você entender que ele está dormindo, sim, ele está tranquilo, mas ele está no seu barco. Não adianta você dizer, correr, gritar, não, Jesus está no barco e ele tem algo novo para mim e para você nessa noite. Ele está no seu casamento, ele está no meu casamento, para ser a terceira corda, para que a união seja ainda mais forte, para que não se arrebente de maneira alguma. Ele está nos seus negócios, na sua empresa, na empresa que você trabalha, assim como eu, para que esse lugar prospere, para que seja um lugar de refúgio e salvação. Se começou a entrar água, se o vento começou a balançar, querendo afundar seu negócio, seu casamento, tenha fé, ele está no barco, igreja. Não precisa gritar, espernear, falar, está vendo Jesus? Olhem que furada que o Senhor me colocou, olha aí, vai afundar. Não, varão, não, irmão, não vai. Disse ele para mim e para você, passemos para o outro lado. É uma direção, é uma ordem nessa noite, passemos para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Porque se você estressa Jesus e acorda ele de qualquer jeito, ele acorda, repreende o mar, manda ele se aquietar e ainda vem a bronca. Vem a famosa bronca de Jesus. Aleluia. Mas é bom tomar bronca de Jesus, amém, igreja? É bom. Triste é quando você ora e você não ouve nada.
triste é quando ele some, ele tira férias de você. Aí você fica: Jesus, pelo menos bronca, traz uma bronca para mim, Senhor. Não para de falar comigo não, em nome de Jesus, aleluia. Ele acorda e diz àqueles homens: ei, por que vocês estão aí descontrolados? Por que vocês estão aí tão temerosos? Eu ensinei vocês o dia todo, eu estive com vocês o dia todo. Por que vocês, homens de pequena fé? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não repreendem o mar? Por que vocês não repreendem a tentação que está querendo derrubar seu casamento? Por que você não repreende esse vício desgraçado que está querendo te tomar de mim? Por que você não repreende essa vontade de beber, de fumar? Por quê? Ah, Jesus. O texto ensina que enfrentar problemas, tempestades, não significa que você está fora da vontade de Deus. Amém? Não é porque você está passando uma batalha, não é porque você está passando lutas nessa noite, não significa que você está fora da presença dele. Jesus está no barco. O próprio Jesus mandou os discípulos atravessarem o lago. A presença de Cristo no barco deveria trazer paz, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Mesmo quando aquele ente tão amado seu, que você ora por ele, ora por cura, pede a Deus: Jesus, não leva não, Pai, traz a cura para ele. Jesus leva ele. Por mais que essa tristeza esteja te apertando o seu coração, esteja te afogando, por mais que esteja entrando água no seu navio, água no seu barco, Jesus está no barco. Jesus sabe tudo, Jesus entende tudo. O milagre não apenas revela o poder divino de Jesus sobre a natureza, mas também serve como um convite para trocar o medo pela confiança, focando em quem está no barco em vez de focar no tamanho das ondas. Igreja, nós precisamos focar em quem está no barco. Nós precisamos focar em quem está conosco. As ondas vão vir e parece que o seu barco é muito pequeno. As ondas Júnior, elas têm muito mais metros do que o meu barco. Elas são muito altas, elas vão vir e vão arrebentar com o barco. Ei, Ele está no barco nessa noite. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não te esqueceu. Não, não, não. Ah, mas eu perdi um filho, eu perdi um ente querido. Ei, Ele continua no seu barco nessa noite, igreja. Alguns dias atrás, um casal perdeu um bebê de 6 meses. Irmão, eu não tenho noção dessa dor. Eu vejo os meus avivalistas correndo aí, dando trabalho, bastido bolinha para todo mundo, mas glória a Deus. Mas eu não sei a dor, eu não tenho noção dessa dor. Você que está com o seu pequeno aí no colo, já ganhou. E o Frank falou comigo: Júnior, tem um velório pesado para fazer, o neném de 6. Eu falei: cara, velho, nossa, e aí? Eu já comecei a orar daqui, interceder: Senhor, levanta do caixão, Pai, põe para respirar, e Senhor, e Pai. O Frank foi, mas Deus entendeu que era hora de levar, estava precisando daquele guerreirinho lá no céu, amém? Mas passou uns dias e nós viemos para o faxinão dessa casa, estava fazendo faxinão com a zeladoria, e tinha um casal, cara, que eu fiquei prestando atenção neles, assim, um casal diferente. Eu não tinha visto eles na igreja ainda. E eu, atribulado do jeito que eu sou, eu limpo aqui, limpo por cima. As meninas, né, são mais caprichosas, limpa. Mas ele e a esposa, eles limpavam assim, igreja, ó, assim, de baixo, todos os detalhes, um capricho. Eu falei: Senhor, traz eles para a zeladoria, olha que povo abençoado, aleluiado. E aí depois que eu saí, o Frank falou: você sabia que o casal estava lá? Aquele casal que perdeu o neném estava no faxinão. Eu falei: Deus, não, Senhor, não é possível. Em meio à dor, em meio à turbulência, em meio às ondas, esse canal vem te adorar, esse casal vem te adorar, vem passar os detalhes, vem cuidar dos detalhes da sua casa. Esse casal te adora em meio à dor. Ei, igreja, nós precisamos adorar em meio à dor, em meio às tribulações, em meio às situações difíceis. Jesus continua no meu barco e no seu barco, igreja.
rei. Ah, ele vai querer vir te desanimar, ele vai querer vir te derrubar, mas não, ele não vai conseguir, porque quem está no barco é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás age como um leão, ele pensa que é um leão, ele anda ao derredor como um leão, mas o único leão que existe é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá na minha casa, na sua casa. Não, o diabo é um derrotado, meu irmão. Ele é inimigo, ele vai tentar, mas ele é um derrotado na minha vida e na sua vida, porque o Rei dos Reis opera na minha vida e na sua casa. Ah, Senhor, continua no nosso barco, Pai. Aqui eu tenho a liberdade, meus irmãos, de entender que Jesus, antes de entrar naquele barco e dizer aos discípulos, passemos ao outro lado, ele estava ensinando a eles e essa grande multidão por meio de parábolas, que era como Jesus ensinava naquela época. E a partir de Marcos 4 eu tenho um entendimento que ele ensinou o dia todo, ministrou a vida de todos, e ao final do dia, vamos para o outro lado. Mas em Marcos 4, a partir do 1, se você puder abrir sua Bíblia, se não, leia em casa, a parábola do que semeia, ou a parábola do semeador. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Quem aqui vai produzir 100? Quem aqui vai produzir 100 por um? E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A razão porque Jesus falava por parábolas. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as outras parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Eu profetizo que Satanás não vai roubar nada nessa noite. Eu profetizo que Satanás não vai roubar nada dos seus corações nessa noite. Quando você precisar exercer a sua fé, você não vai ser roubado por Satanás, em nome de Jesus. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre as pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Você vai ser frutífero. Você vai ser frutífero em nome de Jesus. A palavra caiu em terra boa. Você é terra boa. Você não vai ser roubado nessa noite, nem nos outros dias, nem nas outras palavras que foram ministradas. Satanás pode até tentar, mas ele não consegue, em nome de Jesus. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e o outro 60 e outro 100, aleluia. A criação da luz. Outra parábola, a parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se
meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador. Você é luz, igreja. Você é luz, aonde você estiver. Onde você estiver, grandão, você é luz. Por mais que você pense que não, você é luz naquele lugar. As pessoas te veem lá e falam: rapaz, não, se teve jeito aqui, tem jeito para mim. Não, eu vou conseguir, eu vou chegar do outro lado, em nome de Jesus. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Esse ano, essa estação você manifesta, igreja. Em nome de Jesus, nada vai ser encoberto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Aleluia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vós medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado a vós que ouves. Aleluia, porque o que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Aleluia. A parábola da semente que cresce. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa. Jesus, a parábola da semente de mostarda. Ei, igreja, eu estou ativando a fé de vocês nessa noite. Júnior, você está lendo demais, você está falando demais. Ei, é para ativar a sua fé. Hoje nós saímos aqui da fé fundada em Cristo, fundada na rocha, em nome de Jesus. Satanás não tem autoridade para roubar o que Deus vai derramar e tem derramado nessa noite, e tem derramado os outros cultos na sua vida, em nome de Jesus. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Quantos aqui são sombra nessa noite? Quantos aqui vão ser sombra nessa estação, para as pessoas que precisam de refúgio? Sabe, irmãos, a gente tem feito o jardim da casa, e vocês veem o jardim bonito que nós temos aqui fora, muitas árvores, mas dá muita folha, dá muito trabalho, e é por isso que eu pego no pé dos valentes aqui, para nos ajudar. Mas um dia, há 3, 4 sábados atrás, não sei, nós recolhemos 20 bags de folha. Foi um negócio, as bags são gigantes, aquelas de carregar areia, e muito trabalho mesmo. E jogamos, limpamos. E ao final daquele expediente, se eu posso dizer assim, o Senhor Jesus começou a falar comigo: ei, Júnior, eu estou tirando todas as folhas das árvores, e nenhuma folha cai da árvore se eu não permitir. Mas eu estou trocando as vestes da igreja. Assim como eu estou fazendo com essas folhas, eu estou fazendo com as vestes da igreja. Eu estou dando vestes novas para a igreja. Eu estou trazendo um óleo novo para a igreja. Eu estou trazendo uma água nova, um vento novo sobre essa casa. Porque essas árvores, sim, elas têm sombra. Eu já vi tantas famílias debaixo dessas árvores, fazendo piquenique, aproveitando esse lugar que Deus nos deu. Mas se você reparar, elas não dão frutos. Elas são apenas sombra. E está tudo bem. Mas Deus falou para mim: esse ano, além de sombra, essa igreja vai dar fruto. Além de sombra que você teve, além de sombra que você deu nessa estação, você vai começar a dar fruto. Você vai gerar fruto, e as pessoas virão, colherão os frutos e vão até embora, e você não vai se importar, porque Deus vai te prosperar. Deus vai levar a sua adoração. As pessoas virão até você: ore por mim por uma cura, olhe por mim, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Mas o pastor não está aqui. Não, é eu mesmo que vou orar, é eu mesmo que vou interceder pela sua vida. Arabasterei. O Espírito Santo te enche nessa noite com ousadia, com intrepidez. Sexta-feira nós tivemos um tempo precioso aqui de adoração, os levitas e um monte tocando, foi uma bênção, foi demais.
E no final o pastor Roberto me chama e fala assim: ô Júnior, preciso que você vá ali no lanche. Eu falei: rapaz, vai mandar eu comprar lanche e nós vamos virar a noite aqui, vai virar vigília. Não, agora sim, pastor. Ele: não, doido, é o tribulado, eu quero que você vá lá no lanche, lá na Avenida São Paulo, eu preciso que você ore para um casal lá, mas leva mais uns com você. Eu falei: é para já. Fui procurar os doidos: vamos fulano, vamos orar para um casal lá, o que é? Eu falei: não, vamos, chega lá na descobre. E tinha a esposa do dono. Alguém passou lá, jogou uma moeda, e ela ficou cismada que aquilo era uma macumba, e o braço dela travou, não levantava, e nós chegou igual a tropa de elite, tropa santa, metendo o pé na porta, ei, terebás, e óleo na mão, ungindo, a mão das meninas, oramos nas panelas, quase queimou a mão no óleo quente, mas fomos orando, fomos limpando o estabelecimento do rapaz. O cara assustado, falou: meu Deus, quem que é esse doido? Fala: não pergunta não, nem fala pro pastor Roberto que eu cheguei tão acelerado assim. Tá gravando, agora ele vai saber. Ai, meu Deus. Amém. Se der para cortar, vocês cortam, tô brincando. A gente orou naquele lugar e foi um tempo preciosíssimo, precioso. Aí a Aline, esposa do David, começou a orar por ela e falou: levante sua mão. Eu não consigo, só vem até aqui, levante sua mão. E nós: levanta a mão, vamos. E tinha uns teens juntos, levanta a mão. E ela levantava a mão e começou a balançar. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Recebe a cura, minha irmã, recebe a cura. Ei, o Jesus que cura o câncer, cura o braço, cura a dor na perna, cura a dor de garganta. Nosso Divon querido, o homem que faz o café da oração dos homens no sábado: Júnior, eu não posso ir, estou com dor de garganta. Eu falei: Divon, descansa aí, varão, mas nós vamos orar por você. Lancei no grupo, no outro dia ele: cara, obrigado das orações, garganta está zerada. Igreja, eu tenho que crer na cura da dor de cabeça, eu tenho que crer na cor na dor do braço que foi curado, porque aí sim a cura do câncer vem. Aí a perna, eu tô doido para ver uma perna crescer, eu tô doido para ver uma mão nascer. Tem um irmão que vem aqui na igreja, ele vem na frente, eu pulo na mão dele. Um dia eu vou ver essa mão crescer. Um dia o Senhor vai continuar operando sinais, prodígios e maravilhas daqueles que creem. Senhor, não, ô Júnior, mas tem que ser doido assim, acelerado igual você? Não, pode ser quietinho, mas se tiver defeito de fabricação igual eu, melhor ainda. Porque tem que fazer barulho, igreja. Crente que não faz barulho está com defeito de fábrica. Não, você não pode ficar aí, servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ficar aí com essa cara de maracujá azedo, parece que foi batizado num pote de vinagre. Não, nós temos que ser felizes, ser alegre. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Isso! Sim! Você não sabe a situação que eu estou hoje, você não sabe o que eu estou passando. Eu oro para que você seja curado agora, em nome de Jesus. Eu oro que a sua bênção chegue agora, em nome de Jesus. Mas você não sai daqui do jeito que você entrou, em nome de Jesus. Não. Nós vamos chegar do outro lado, igreja. Santo, santo és, Senhor, santo és. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E da mesma forma recebem a semente sobre pedregais, pedras. Aleluia, aleluia, Jesus. A parábola da candeia nós já lemos, mas aqui: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Não. Você vai manifestar os sinais, prodígios e maravilhas. Você tem um chamado, meu irmão, minha irmã. Você não veio apenas para ver no culto os final de semana. Não, eu vou lá porque eu parei de beber, parei de fumar, não vou na balada. Meu casamento, eu estou bem, estou quietinho, estou certinho. Não, é muito além disso. É muito além disso. É muito além. Você tem um projeto, você tem um propósito de Deus na sua vida. Nas suas mãos tem cura, e você precisa exercitar esse chamado. Alguém falou que eu não posso ouvir, falou que está com dor de cabeça do meu lado. Falei: opa, vamos orar agora. Não, Júnior, eu nem queria oração, mas agora você vai querer, porque você falou que estava com dor. Então você tem que ser assim: ataque, vai para cima, não pare, não desista, porque você tem um chamado. Você não é esquentador de banco, não, varão. Não. Nós queremos sim ver o mover de Deus, mas eu quero ser usado. Eu quero ser usado e ousado assim como você, em nome de Jesus.
e o emprego das parábolas. E assim, com muitas parábolas, tais lhe dirigia palavras, segundo o que podia compreender, e sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. O que Jesus ensinou aos discípulos e à multidão durante todo o dia foi sobre fé. Sobre fé. É isso que nós temos aprendido nos últimos cultos, sobre fé, sobre não duvidar, sobre não vacilar, sobre avançar, sobre não retroceder. Nós não somos aqueles que retrocedem, somos aqueles que avançam, igreja. E, no meu ver, sei que vocês estão mais crentes que eu, parece que os discípulos falharam, sim ou não? Parece, duvidaram. Meu Deus, mestre, nós vamos morrer. Por que o Senhor fez isso com nós? Por que o Senhor não deixou nós lá na margem? Nós já tínhamos pregado, nós já tínhamos evangelizado, já tínhamos feito tanta coisa. No momento mais exigido, eles surtaram e não conseguiram exercer os tantos ensinamentos de Jesus. Mas, diga assim, igreja, mas quando Jesus está no barco, não existe julgamento, existe ensinamento e proteção. Ei, se alguém está te julgando, se alguém está falando, você não faz, você não fez, você não tem coragem, ei, de Deus só vem proteção e ensinamento. Mas é para você avançar, não é para você segurar, não é para você ser esponja, não é para você ser caixa d'água e só reter, não, você vai ser um rio, você vai ser um rio que vai fluir nessa casa, você vai ser um rio que vai fluir no seu estado, no seu apartamento, no seu condomínio, você vai ser um rio de água viva. Ei, pessoas irão te parar e falar, não, eu preciso saber o que você tem. Que é isso? Mesmo triste, você ainda está cheio de algo. O que é isso? Vem cá, deixa eu te contar das parábolas. Amém? Quando Jesus está no barco, não existe julgamento, existe ensinamento e proteção. Jesus repreende o mar, e aqueles homens conversam novamente entre si. Rapaz, eu até conheço Jesus que cura, eu conheço Jesus que ensina, eu conheço Jesus que liberta, eu conheço Jesus que salva, eu conheço Jesus filho da Maria e do José, mas quem é esse que até o mar e a tempestade faz acalmar? Esse é o nosso Jesus, igreja. Esse é o nosso Jesus, o nosso Deus, aquele que acalma, aquele que te leva além do impossível, aquele que te tira da margem, mas não te deixa no meio do caminho. Ele te leva até a outra margem. Ei, se você imagina que você está no meio, se você entende que quando você aceitou Jesus, começou uma caminhada, eu estava até animado, Júnior, eu estava fervoroso, eu estava cheio de fogo, cheio de óleo, mas algo me desanimou, alguns acidentes, percursos me desanimaram. Ei, não pare no meio do caminho, não pare no meio do mar, coloque-se de pé, porque Ele te leva além do impossível nessa noite. Coloque-se de pé, igreja, coloque-se de pé. Vamos mostrar a Ele que nós queremos sim mais dEle, nós queremos mais dEle, Ele vai nos levar além do impossível. Se é impossível para você, para Ele é possível. Não, você está normal demais para quem quer chegar lá na outra margem. Ore em línguas, ore em línguas, provoque os céus, igreja. Ei! Creio no Deus do impossível. Ei! Eu creio que tudo podes fazer. Sim, Ele pode, Ele pode. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir a